Oi, gente. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir desculpas por ter sumido do canal. Eu acho que o Beto e o André já contaram pra vocês que o terceiro período foi um período muito puxado. E até por isso que a gente gravou menos vídeos juntos, mas estamos com projetos muito legais pro quarto período. E eu queria saber o que vocês querem ver aqui no canal, então deixa aqui nos comentários. E queria saber também se vocês gostam de study vlogs, médio vlogs. Eu tô tentando perder a vergonha, assim, de gravar em público, mas se tiver uma demanda alta, eu vou gravar pra vocês. Para início de conversa, vamos falar sobre Enem, sobre a estratégia de prova que eu usei para fazer provas antigas e a minha estratégia de prova na prova do Enem de 2017, que foi quando eu fiz a última prova do Enem antes da aprovação. Para quem não sabe, esse foi o meu método de estudos durante o segundo semestre de 2017. Então, eu imprimi todas as provas do Enem e refiz todos os dias. E foi uma estratégia que deu super certo pra mim e pode dar certo pra vocês. Mas uma coisa que eu queria dizer, assim, se você já tem um método de estudo desde o início do ano e se ele tá funcionando pra você, não muda por agora, sabe? Isso aqui é mais pra quem tá perdido ou talvez se você queira, né, aderir a alguma estratégia diferente pra melhorar seus resultados, você pode estar aí testando na sua casa. E é isso, vamos começar então. Bom, pra começar, eu li o tema da redação, li os textos motivadores e lia e fazia o meu brainstorm, que é aquela tempestade de ideias. Então, tudo que me vinha à cabeça, eu escrevia. Só que eu não gostava de fazer a redação logo de cara. Esse aqui é o Enem em 2016. Porque eu sentia que eu ficava menos ansiosa lendo a prova e vendo se não tinha nenhuma referência que eu podia usar na minha redação. Então, eu sei que muitas pessoas gostam de fazer a redação logo de início, mas eu preferia deixar ela pro meio da prova, depois de ter feito ou linguagens ou ciências humanas. Enfim, em relação à prova, né? Vou ver aqui. Eu vou contar pra vocês como eu fazia em casa e como eu fiz no dia do Enem. Então, um dia antes, ou seja, todo domingo, eu imprimia os Enems. Então, aqui, segunda-feira, eu fazia linguagens e ciências humanas, por exemplo. E na terça-feira, eu pegava, então, ciências da natureza e matemática. E assim por diante até sábado. Essa era a minha rotina de estudos, que eu falei pra vocês que eu aderi no segundo semestre de 2017. Aí, eu sempre gostava de fazer 15 questões de linguagens, então eu ia mais ou menos até aqui, e 15 questões de humanas. Eu gostava de misturar as duas áreas porque eu achava que ficava menos cansativo. E assim, eu sentia que meu rendimento era melhor. Mas isso é muito relativo, como eu falei pra vocês, cada um tem uma estratégia. Tô aqui dando opções de estratégia pra vocês treinarem antes da prova, porque na prova não inventa, gente, de mudar a estratégia. Tipo, eu começava por humanas, hoje resolvi mudar. Vou começar por linguagens. Não faça isso. Faz o que você tá acostumado a fazer. Você vai se sentir mais seguro dessa forma e assim você vai se sentir mais confiante ao longo da prova. Então aqui, fazia as questões de humanas, questões de linguagens, até acabar as duas áreas. Sempre cronometrados. Então, é muito importante que você coloque o tempo certo para cada questão. E como eu fazia isso? Em meia hora de prova, eu gostava de ter feito mais ou menos de 10 a 15 questões. Como eu tenho facilidade com essas duas áreas, porque eu gosto muito de linguagens, gosto de humanas, então eu sempre acabava fazendo essa média de questões, de 15 questões por aí. Para ciências da natureza e humanas, essa média de questões já era um pouco menor, era mais ou menos de 10 a 12 questões. Então, tudo depende muito da sua afinidade com a prova. E toda vez que eu fazia mais ou menos 15 questões, eu dava uma olhada no relógio. Então, eu colocava meu celular no modo avião e olhava o relógio para ver quanto tempo havia se passado. Ou eu colocava o timer, que pode ser tanto no computador quanto no celular. Mas lembrando que é um simulado como qualquer outro. Então, você não pode mexer nas redes sociais, não pode olhar a resposta de questão.
seja fiel com você mesmo. A respeito das questões, então, como eu fazia? As questões de humanas e linguagens, eu sempre gosto de ler a fonte dos textos. Aqui, esse é o Enem 2009, que foi a partir desse ano que eu comecei a fazer os Enems. Então, aqui, ó, sempre lia a fonte dos textos, sempre lia primeiro o enunciado antes de fazer as questões. E por que isso, né? Porque eu acho que é uma coisa que poupa o seu tempo. E às vezes você consegue se situar a respeito das questões logo de cara. Então era muito mais prático e dessa forma eu achava que ficava melhor. Além disso, gente, eu tinha uma técnica, esse aqui é o Enem 2012. Eu vi uma técnica numa live uma vez, eu tava assim no Facebook, e você sabe que vestibulando é desesperado. Então qualquer grupo de vestibular ele tá participando. E lá eu vi uma live da Sarah Schallmeier, que hoje em dia é minha amiga, e ela explicou um pouco sobre a técnica CDE para as questões do Enem, que ela tinha usado e tinha ajudado muito na estratégia de estudos, e eu comecei a aderir. Então, o que é essa técnica CDE? É um método de divisão de questões em aquelas que você tem certeza, aquelas que você tem dúvida e aquelas que você acha que estão erradas de acordo com o seu pensamento. Então, assim, aqui, ó, tá focando, meninas? Aqui, ó, por exemplo, eu tinha certeza de que a minha resposta estava certa, então marcava um Czinho. E a mesma coisa com as outras questões. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, essa questão aqui, ó. Essa questão eu fiquei em dúvida, então marquei um Dzinho. E aqui vocês veem que eu errei realmente a questão. Então, assim, me ajudou muito a perceber quais questões eu estava errando e se eu estava errando as questões que eu achava que eu tinha certeza. Porque a partir disso, eu poderia me guiar na próxima estratégia de estudos. Tipo, nossa, se eu tinha certeza disso, então por que eu errei, né? Ou se eu errei a questão, por exemplo, eu marquei um Ezinho. Vou pegar um exemplo pra vocês. Gente, é igual essa questão aqui, que eu fui achar na prova de matemática de 2014. Essa questão aqui. Eu marquei um Ezinho, porque eu achava que eu estava errada, e eu acertei a questão. Então, depois disso, eu fui pesquisar por que eu acertei a questão. Foi porque eu chutei ou foi porque o raciocínio que eu tive estava certo e eu não sabia que ele estava certo. Então, assim, eu acho muito importante vocês terem controle disso tudo, porque vai guiar a resolução da prova de vocês. E, Jordana, onde você achava a resolução dessas provas? Eu indico muito o canal do Humberto, então sou muito fã dele. Vou deixar aqui um card, ou aqui, não sei onde vai ficar. No canal dele eu assistia todas as resoluções de natureza e de matemática. E as resoluções de humanas e linguagens eu via no site do Objetivo. Então, acho que é muito importante para vocês perceberem, né, como é o raciocínio das questões e não errarem nas próximas provas. Então, é uma coisa muito importante corrigir seus simulados. E eu tinha como meta sempre mais de 35 questões. Então, foi algo que me ajudou muito. E acima dessa meta, eu me senti bem confiante para a prova e segura. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que às vezes eu não fazia 15 questões de uma área e 15 questões de outra. Eu fazia metade de uma área e metade da outra. E como foi no dia do Enem? No dia do Enem, eu fiz a metade da prova de humanas, depois eu fiz a redação, depois eu fiz metade da prova de linguagens. Depois disso, eu voltei para outra metade de humanas, passei a redação a limpo e fiz a outra metade de linguagens. Então, assim, pra mim funcionou dessa forma também. E recomendo que vocês treinem dos dois jeitos. Eu vou falar um pouco em relação à natureza e matemática. Eu gostava de começar por biologia, porque é uma área que eu tenho mais afinidade. E por química, porque, olha, no TRI, que é a teoria de resposta ao item, as áreas mais fáceis são biologia, química e física, nessa ordem. Então, eu gostava de fazer também nessa ordem, e porque eu tenho muita dificuldade em física. Então, eu fazia dessa forma para já garantir as questões
no início, que eu tinha certeza, e deixar as questões que eu achava mais difíceis pro final, porque a gente sabe que o TRI valoriza as questões mais fáceis. E em relação à matemática, eu também fazia as questões mais fáceis primeiro. Mas tipo, Jordana, como você identificava isso? Normalmente são as questões ou de tabela, ou de gráfico, ou de porcentagem, ou as questões que as respostas são escritas, tipo, escritas na linguagem portuguesa mesmo, não na linguagem matemática. Eu vou ver se eu acho um exemplo aqui pra vocês. Mas lá no meu Instagram, que é @projetofmg, eu coloquei um post sobre como identificar as questões mais fáceis no Enem. Então, deem uma olhada lá, porque tá muito legal. Tipo essa questão aqui, ó. Essa aqui, que fala só sobre as figuras, não tem nenhum cálculo. Então, normalmente eu identificava dessa forma, mas claro que pode ser só uma coincidência, não pode ser uma regra, né? Não necessariamente é uma regra. E em relação à correção dessas provas, como eu fazia? Então, eu tinha feito todas as provas de manhã, à tarde eu corrigia. Corrigia, já falei pra vocês no canal do Humberto, que eu recomendo muito, mas eu sempre colocava as questões que eu havia errado, assim, ó, eu marcava com marca-texto. E, Jordana, por que você fazia isso? Pois bem, eu fazia dessa forma, tanto em natureza, quanto em matemática, quanto em linguagens, quanto em humanas. Eu fazia assim porque eu achava mais fácil na hora de revisar os conteúdos. Então, um mês antes do Enem, como eu já tinha terminado todas as provas, né, porque eu fiz todos os dias de segunda a sábado, um mês antes do Enem, eu peguei todas essas provas novamente e comecei a olhar quais questões eu havia errado, que eram essas que eu havia destacado de rosa. Então, comecei a refazer essas questões. E se eu estivesse errando o assunto, eu revisava. Se eu não estivesse errando, eu não revisava mais. Mas é claro, se fosse um assunto muito importante, por exemplo, ecologia, que cai todo ano, eu ia voltar para revisar de qualquer forma. E, enfim, gente, eu acho que é isso. Olha aqui, ó, essa prova aqui é de humanas. Fiz a mesma coisa. E eu sempre colocava uns post-its também com a resolução. Enfim, gente, basicamente eu acho que é isso. Não tem segredo. Essa é uma estratégia muito importante. Eu sempre falo pra vocês pra refazerem as provas antigas. E no caso do Enem, olha, eu fiz várias mesmo. Eu fiz desde 2009, fiz as segundas aplicações, fiz os PPLs. Nem todos estão aqui. Então, assim, olha, tem até uma prova da UNB aqui. Então, assim, recomendo que vocês conheçam muito bem a prova. E outra dica que eu tenho pra dar é organizar sempre os cálculos. Então, aqui, ó, tem uma prova minha de matemática. Vou mostrar pra vocês como ficava. Se bem que essa tá até feia, vou mostrar uma mais bonita. Mas, enfim, aqui, olha, organizar o cálculo. Porque assim, você consegue voltar nas questões. Por exemplo, sobrou, sei lá, meia hora no fim da prova. Aí você volta nas questões que você marcou o Dzinho, entendeu? Ou nas questões que você marcou o Ezinho pra tentar resolver. E assim, de alguma forma, tenta escrever, tenta colocar o seu raciocínio na questão. Fala assim, nossa, eu não sei nada de logaritmos. Começa a fazer, começa a pensar no básico. Sai sempre do básico pra ir depois deixando seu raciocínio mais complexo. Porque, de alguma forma ou outra, você precisa saber se seu raciocínio tá certo ou não. Então, não deixe de colocar na prova, não deixe de escrever, porque isso vai te ajudar muito na hora da correção, tanto dos simulados ou tanto da prova do Enem, porque você sabe, né, o que você errou. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Os raciocínios sempre organizados. E outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é assim, se você é aquele vestibulando, que já tá há mais ou menos 3 anos, já fez todas as provas do Enem, quer tentar de outras formas, eu recomendo que você faça as aplicações mais difíceis, que foram, né, essas dos últimos anos, por exemplo, a partir de 2016, 2015, já começou a ficar mais difícil. E você também tem que fazer simulados, né? Eu acho que
Os simulados são uma ótima estratégia para quem já tá cansado de fazer as provas do Enem. E também outros tipos de vestibulares, como a Unicamp ou a Unesp, eu acho que podem te ajudar muito nesse leque, assim, de questões, né? Vai aumentar o seu banco de questões e vai te deixar mais preparado para a prova. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar mais sobre redação, então não se preocupem, vai ter muitos vídeos sobre isso. Queria agradecer a vocês pelos 4.000 inscritos aqui no canal. Queria agradecer também a todos aqueles que mandaram mensagem falando que o vídeo da UNB ajudou muito, porque foi um vestibular que aconteceu agora em junho, né, e já teve o resultado. E eu fico muito feliz em ajudar vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler e vou respondê-las. Se inscrevam no canal, deixe o like, não deixe de seguir a gente tanto no Instagram do canal, quanto nos nossos Instagrams, né, nos nossos Studygrams. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo.